E aí, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês puderam ver no título do vídeo, eu vou contar um pouco sobre as minhas experiências em algumas igrejas e por que eu me afastei de todas elas. Mas antes do vídeo começar, deixem o like, comentem qual tipo de vídeo vocês querem que eu traga aqui pro canal, compartilhem com os amigos. Não se esqueçam de se inscrever, é muito importante. E simbora pro vídeo, roda a vinheta. Eu era uma pessoa muito religiosa. Eu ainda sou uma pessoa muito religiosa. Só que eu era muito de frequentar templos, que nem eu consigo descrever hoje em dia. Eu era uma pessoa que eu frequentava muito a igreja. Independente do que fosse, eu frequentava muito a igreja. Só que eu era uma criança onde eu era muito focada. Eu era tipo assim, se eu pudesse, era 24 horas dentro da igreja. Mas eu acredito que eu vim com um propósito na Terra. Eu sempre disse isso pra todo mundo, pra toda a minha família, quando a família que eu não considero mais ser minha, que era a do meu pai, que eles sempre falavam que eu era abominação, que não sei o quê, que eles nunca iam me tratar do jeito que eu queria, porque pra eles eu era sempre um menino. Então eu sempre falei pra eles que eu vim à Terra pra testar a maldade do ser humano, pra ver até que ponto ele vai. Então, eu acho que quando eu tinha uns 9 a 10 anos, eu tinha acabado de sair da igreja católica e eu fui pra uma igreja evangélica. Eu nunca tive distinção entre igrejas. Eu sempre fui, se tivesse igreja, eu tava indo, independente do que fosse. Então, eu comecei a frequentar a igreja evangélica e eu passei muito tempo lá, muito tempo. Eu era muito dedicada, tipo assim, eu estudava, saía do colégio 11 horas, 11h30, chegava em casa, tomava banho e ia pra igreja. Sábado e domingo, era na igreja direto, de manhã, tarde, noite, tipo... eu era catada lá dentro, eu era, tipo assim, presa na cadeira, não saía de jeito nenhum. Então, eu lembro que um dia ia ter um culto. O culto ia ser, tipo, à tarde, no comecinho da tarde pra noite. E que a igreja precisava ser limpa e que alguns jovens, tipo assim, eram chamados pra limpar a igreja. E que sempre, na maioria das vezes, ou então quase sempre, eu sempre me oferecia pra ir. Então, nesse dia eu fui e a gente tava limpando a igreja e tal. E pediram pra mim limpar a parte de trás da igreja. Vou explicar mais ou menos uma planta aqui pra vocês entenderem mais ou menos como era essa igreja. Aqui é o portão de entrada. Aqui é o portão de entrada. E aqui pra dentro é a igreja. Isso aqui é um salão imenso. Aqui era a frente onde tinha onde ficavam os pastores, os músicos e tal. E aqui pra trás ficava um local onde algumas pessoas moravam. A igreja. Tinha uma cozinha, tinha um quarto. Eu não sei se em algumas igrejas evangélicas de algumas cidades isso acontece, mas aqui acontece que tem a escola dominical. A escola dominical é um estudo bíblico que acontece aos domingos. Eu creio que nas outras cidades são assim. E acontecia muito esse estudo bíblico aqui nos domingos. E nesse belo dia, né, essa parte de trás que é onde acontecia o estudo bíblico, era onde eu tava limpando. Eu tava limpando, lá atrás ficava o quarto de uma das pessoas que moravam na igreja. Ficava a escola dominical, ficava os banheiros das pessoas que trabalhavam lá. E ficava a cozinha. Eu tava limpando lá, como sempre me pediram. E eu tenho um primo meu que ele tava até me ajudando a limpar lá. E chamaram ele, disseram que ele não precisava me ajudar ali, que ele podia limpar lá dentro, que eu dava conta. Eu disse, não, sem problema, dou conta. Eu era uma criança, tinha 10 anos, tipo... Super tava ali querendo ser bem ativista na igreja e tal, querendo ajudar todo mundo. E teve uma hora que eu tava limpando um dos banheiros e um dos caras que moravam dentro dessa parte da igreja, ele chegou e começou a tirar a roupa. No tempo, eu não tinha discernimento sobre aquela situação, eu não entendia sobre o que era. Eu só tinha, acho que em torno de 8, 9, 10 anos no máximo, eu não lembro muito bem a idade. E eu fiquei sem entender, então não tive reação. Eu simplesmente parei, tipo, fiquei olhando pro rosto da pessoa e fiquei sem entender o que era aquilo. Até que, graças a Deus, acho que Deus se manifestava ali de alguma forma. Uma das pessoas que estavam limpando lá fora entrou. E quando entrou, ele simplesmente vestiu a roupa e pronto. Ele vestiu a roupa, foi pro seu canto, eu continuei limpando. Eu era uma criança de 10 anos, eu não tinha discernimento.
E quando foi, eu acho que mais ou menos umas 2 semanas depois, chamaram a gente de novo pra limpar a igreja. E quando eu cheguei, eles estavam dormindo no salão. Tipo, moravam acho que uns 4 caras, se eu não me engano, nessa igreja. Aí eu lembro que foi eu, meu irmão, meu primo e um amigo da gente que ia com a gente pra igreja. A gente foi limpar. Chegamos lá, todo mundo chegou, se sentou lá nos colchões, tipo, perto deles, começamos a conversar. E eu fiquei sentada no canto do colchão. Esse cara chegou, ele me puxou e me jogou em cima da cama. E, tipo, todo mundo tava rindo, todo mundo tava brincando, todo mundo tem essa mania de brincar. Então eu tava brincando também. Eu era uma criança, eu não tinha um momento, tipo, que imaginasse maldade naquela situação. E esse cara começou a se enfregar em mim. Eu vou dizer essa palavra que é a única que eu consigo, tipo, colocar nessa situação. Ele começou, tipo, a colocar a parte íntima dele pra tocar em mim, tipo, por debaixo do lençol. Não me perguntem como foi que eu fui parar ali debaixo daquele lençol, porque eu não lembro. Então, eu comecei a dar sinais de que estavam acontecendo essas coisas e minha mãe, graças a Deus, percebeu. E ela me afastou da igreja, tipo, imediatamente. E esse cara ia na minha casa, né, tipo, me buscar pra ir na igreja. Ele ficava insistindo, não, deixa ele ir, não sei o que. Tipo, eu era menino, dizia, deixa ele ir, tananã, deixa ele ir pra igreja. Só que tempos depois, quando eu comecei a entender toda aquela situação, quando eu comecei a ter noção do que era aquilo, eu realmente descobri que ele queria me silenciar. Ele tinha muito medo do que eu poderia falar pra outras pessoas. Então, quando eu até voltei pra igreja depois disso, eu voltei e eu lembro de eu ter contado pra uma pessoa da igreja que não vale a pena dizer quem é. E a pessoa falou que eu induzi ele a fazer isso. Tipo, eu era uma criança de 10 anos, eu não tinha discernimento de nada, eu não era... Eu era praticamente um pré-adolescente, eu tava na minha fase de brincar, digamos assim. E eu simplesmente fui a pessoa que fui taxada como induzir um cara a cometer assédio e possivelmente um estupro, porque se não tivesse aparecido ninguém, ele teria feito. Não tenho dúvidas disso. Não é à toa que pessoas da própria igreja onde ele frequentava, tipo, a igreja simplesmente se dissolveu, muita gente saiu, ele foi um dos que saiu também. E uma das pessoas da qual me julgou, assediou outras pessoas, não na igreja, mas tipo fora da igreja. Isso é um fato. E eu acredito que eu tenho quase certeza de que muitas pessoas da qual se mantêm de trás de uma Bíblia são as piores que existe, porque, tipo, julga, fala que vai pro inferno, não sei o quê. É aquela coisa toda, aquela ditadura toda religiosa, mas são as pessoas que mais assediam. São violentos com pessoas da minha comunidade. Então, eu nunca, tipo, me traumatizei ou me sentia muito mal com essa história, porque eu era uma criança de 10 anos, eu não entendia. Então, quando eu fui entender, eu já sabia de tudo, eu já tinha discernimento das coisas que acontecia. Eu não me propus a acontecer aquilo novamente, nunca mais, com qualquer outra pessoa. Hoje em dia eu não frequento nenhum tipo de igreja, nenhum, nem católica, nem evangélica, nenhum. Eu creio muito em Deus, eu tenho muito esse pensamento e acredito que pra gente ter uma religião, pra gente crer em alguém, ou crer num ser, a gente não precisa estar dentro de um templo. Eu acho que ter Deus é você se sentar, ou você se ajoelhar, conversar com ele. E eu tenho muito isso na cabeça. E para as pessoas, ou para as mães, ou para alguém que assiste esse tipo de vídeo, tipo, preste atenção, não só em igrejas, mas, tipo, em casa, na escola, com tios, com primos. Eu levo um ditado pra minha vida que a gente não deve confiar nem na própria sombra, porque quando a gente deita e apaga a luz, ela desaparece. Então, percebam os sinais, ensinem as crianças de vocês sobre sexualidade. Sexualidade não é ensinar a fazer sexo, é ensinar sobre a criança quando alguém tocá-la de uma forma indiferente, ou quando alguém tentar tirar a roupa dela, porque muitas situações como essa acontecem todo santo dia, justamente porque a gente tem esse preconceito enraizado de não ensinar nossas crianças o quanto realmente o ser humano é ruim. Porque a gente é ensinado desde sempre a ser pessoas ruins. Eu acredito nisso. A gente se torna bom ao longo do tempo com algumas atitudes que a gente consegue perceber que são erradas. Então,
para as pessoas que assistem e que têm filhos, ou têm sobrinhos, ou afilhados, ou têm irmãos. Enfim, percebam situações como essa e que vocês possam, tipo, impossibilitar que isso aconteça. Enfim, o vídeo era sobre isso. Eu não fico mal em relação a isso hoje em dia. Eu me sinto muito bem porque são situações como essa que me fizeram crescer como pessoa, que me fizeram evoluir, que me fazem ver mais maldade no ser humano, porque naquele tempo eu não via. Eu era muito, eu vou dizer assim, cadelinha de igreja. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E eu espero que sirva de lição para muitas pessoas. E um beijo, um queijo. Até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o comentário de vocês, curtir. E deixar nos comentários o que vocês querem no próximo vídeo. E tchau, tchau.